Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abram a vossa Bíblia em Gênesis, no capítulo 27. Vamos ler alguns versículos. Como nós estamos falando sobre os patriarcas, Abraão e Isaque, e agora chegando em Jacó, vamos ler novamente a bênção proferida por Isaque a Jacó. Aqui no capítulo 27, versículos 27 a 29. Diz o seguinte: E chegou-se e beijou, então cheirou o cheiro das suas vestes e o abençoou, e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das corduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Foi a bênção proferida quando Isaque pensava em abençoar Esaú, mas Jacó tomou essa bênção. Mas depois no capítulo 28, vamos ler 28, quando então Isaque manda Jacó para Padã Arã, para a casa do seu tio Labão, e ao despedir ele, Isaque repete a bênção para Jacó. Agora não é enganado, agora ele é sabedor. E a bênção é sobre Jacó. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 1 a seguir diz: Isaque chamou a Jacó e abençoou-o, e ordenou-lhe e disse-lhe: Não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Amém. Podeis vos assentar. Glória a Deus. Meus prezados, nós falamos já um pouco sobre Jacó. Jacó que fez de tudo para receber a bênção da primogenitura. E ele, junto com a sua mãe, então, tramaram algo para enganar Isaque, porque seus olhos tinham se escurecido. Como eu disse na vez passada, provavelmente foi atingido por uma doença que escureceu a sua vista, e ele mesmo pensou que talvez já estava perto da morte. Mas nós vemos que ele ainda, depois disso, viveu mais 42 anos. Então, tinha muita vida pela frente ainda. Mas, diante da ira de Esaú, que perdeu a bênção da primogenitura, perdeu porque na verdade tinha vendido, mas ele não levou muito em conta. E Jacó conquistou, mas conquistou com trapaça, como se diz.
próprio nome Jacó quer dizer enganador, trapaceiro e tudo um pouco. Mas Jacó tinha uma inclinação para as coisas de Deus. Ele queria a bênção e Deus via nele um desejo de servi-lo. E que, através dele, as bênçãos proferidas para Abraão e também para Isaque iriam continuar através de Jacó. E Jacó agora vai à casa de seu tio Labão, e ali na casa de Betuel, que era então o irmão da sua mãe, e nós vemos que Jacó começou a trabalhar ali e trabalhou conforme o acordo feito, 7 anos para poder casar com Raquel, que era uma das filhas de Labão. Mas quando trabalhou 7 anos no casamento, Labão deu a filha mais velha, que é Leia, e aí Jacó percebeu que foi enganado. E aí ele falou, primeiro a primogênita, depois vem a outra. E como disse na vez passada, com certeza, ele se tocou. Eu fiz de tudo para conquistar a primogenitura. Agora estou recebendo de graça a primogênita. Trabalhei na verdade, mas não foi por ela, foi pela outra. Mas é a Raquel que eu quero. Aí fez a proposta de trabalhar mais 7 anos, mas queria a Raquel. E nós vemos que Jacó, essa linhagem de Jacó, Deus, na verdade, tinha um plano com o povo de Israel que ia se formar através dos filhos de Jacó. Jacó, mais à frente, nós vemos quando ele volta da casa de Labão, agora já com família, já com o gado, e ao ele ficar ali no val de Jaboque, passar a noite, lá no capítulo 32, nós vemos 31, 32, nós vemos então, quando Jacó, a partir do versículo 22 do capítulo 32, ele tem um encontro com Deus, encontro com o anjo. E lá naquela oportunidade, ele, embora que relutou para não dizer o seu nome, e o anjo dizia, qual é o teu nome? E como parece que ele ia se desviando, e lutando, e lutando. Qual é o teu nome? Até que ele diz, Jacó. Ah, tu é Jacó. Confessou que tu é? A Bíblia diz, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Tu confessou, vai deixar de fazer o que tu fazia de trapaça? Então, daqui para frente é bênção para ti. Tu não será mais Jacó, mas de hoje em diante é Israel. E dali nasceu a nação de Israel. E nós vemos em várias ocasiões, quando faz menção sobre os filhos de Jacó, fazendo menção do povo de Israel. Nós vemos na Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 12, nos diz o que então João viu sobre a Nova Jerusalém, a cidade como ela era. Diz o versículo 12, e
tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então, 12 filhos de Jacó formam o povo de Israel. Então, sobre as portas ali da Nova Jerusalém, tem 12 portas, está o nome das 12 tribos de Israel. E no versículo 14 fala também sobre os fundamentos desta cidade, e ali também tem o nome dos 12 apóstolos. Mas ali nas portas está o nome das 12 tribos de Israel. Se nós olharmos o que está ali em 1 Reis, no capítulo 18, nós vamos ver quando Elias ali se apresenta para, depois de 3 anos e meio de seca, e agora, depois de se apresentar para rei Acabe, e ali, quando então é feito uma proposta que era para fazer um sacrifício para Deus, e nesse sacrifício não colocar, acender o fogo, mas o Deus verdadeiro, ele iria responder com fogo no sacrifício. Então Acabe tinha os seus profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, e Elias estava praticamente só. E a proposta foi: então vocês oferecem primeiro, depois eu vou oferecer também. E o Deus que quer responder com fogo, este é o Deus verdadeiro, só que ninguém ponha fogo. E eles fizeram então a oferta, o sacrifício, e começaram a clamar para seu Deus. E nada de resposta, Elias até começa a brincar com eles, dizendo: olha, o Deus de vocês vai ver que está dormindo, grita mais alto. Mas nada resolveu. Se retalhavam e nada resolveu. Não houve resposta do Deus de Baal, de Azera. E então Elias diz: bom, então agora chegou a minha vez. Então eu vou oferecer para o meu Deus um sacrifício. E Elias fez uma proposta e disse no capítulo 18 de 1 Reis, e versículo 30, diz o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será teu nome. Então, ele reconstruiu aquele altar com as pedras, 12 pedras, referindo às 12 tribos de Jacó. E aqui Elias faz menção das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Então, aqui agora nós vamos continuar um pouco
e vamos analisar os nomes dos filhos de Jacó. Depois do casamento, nós vemos, ele também casou-se com Raquel, mas diz a Bíblia que Raquel, então, era estéril, não podia gerar filhos, e Leia, queira ou não, ela se sentiu um tanto desprezada, porque Jacó amava mais a Raquel. Mas Deus interveio também para que a promessa se cumpra e que os filhos viessem a aparecer, da onde surgiria a nação israelita. Então, abençoou a Leia para que ela concebesse e aí pudesse gerar. E nós vemos aqui no capítulo 29 de Gênesis, onde então vemos quando acontece o nascimento dos filhos de Jacó. Diz aqui, a partir do versículo 31, colocamos ali na tela, colocamos ali a família de Jacó, 12 filhos e uma filha. Os 12 filhos formam 12 tribos de Israel. Gênesis 29, 31 e 32, vemos ali o nascimento do primeiro filho. Lendo, diz aqui o seguinte: vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e teve um filho e chamou o seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Aleluia. Então, nós vamos analisar esses nomes, 12 pedras e 12 portas que receberam o nome das tribos de Israel. Aí eu faço uma analogia. Eu penso que Elias, ao ele reconstruir o altar, ele bem sabia de todos os nomes. Então, bom, eu vou começar com o primeiro filho, Jacó, que primeiro filho de Jacó recebeu o nome de Ruben. Ruben, que quer dizer eis um filho. Então, quando fala eis o filho, podemos dizer a primeira pedra, fala que é necessário ser filho de Deus para construir o altar do Senhor, reconstruir, que estava quebrado. Então, a primeira pedra, vamos construir um altar, mas precisa ser filho de Deus para que Deus responda. Deus não responda a qualquer um. E, meus prezados, para nós alcançar a bênção de Deus completamente, precisamos ser filhos de Deus. Como filho, temos herança, temos direito. E a primeira pedra, a primeira porta, Ruben, aleluia. E quer dizer, eis um filho, porque estavam ansiosos para que viesse os filhos, e veio o primeiro filho. Ser filho é fazer parte do altar do Senhor. Em Romanos 8,14 diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí podemos fazer um teste em nossa vida. Sentimos a direção do Espírito de Deus na nossa vida? Aleluia. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E quem é guiado pelo Espírito de Deus não é guiado para as coisas banais,
coisas pecaminosas, coisas que desagradam a Deus, mas quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus, é guiado para fazer a vontade de Deus, é guiado para as coisas de Deus, para agradar a Deus. Então, se nós temos ainda prazer nas coisas mundanas, com certeza ainda não somos guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 9:8, Paulo diz que os filhos da promessa são contados como descendência e não os que são da carne, mas os filhos da promessa. Então, devia ser da descendência de Isaac, Jacó, e assim sucessivamente. E graças a Deus, nós estamos incluídos nessa descendência, espiritualmente. Graças a Deus. E assim, Elias foi, então, construindo o altar. Mas eu penso que ele também foi levando as pedras, falando com Deus. Eu vou fazer este altar com 12 pedras, de acordo com o nome das tribos de Israel. Primeira pedra, Rubens, eis o filho. Portanto, eis aqui um filho teu, eu sou teu filho. Nos responde quando tiver pronto o altar. Eu colocar a oferta sobre este altar, responda com fogo. E aí, foi colocar a segunda pedra. E o segundo filho, aqui no versículo 33 de Gênesis 29, então diz o seguinte: e concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou o seu nome Simeão. Leia, então, nasce aqui o segundo filho dela, e recebeu o nome Simeão, que quer dizer, ouvindo. Ela deu esse nome porque disse, Deus me ouviu. Deus me ouviu, me deu mais um filho. Então, certamente agora não sou mais aborrecida. O Senhor me ouviu. Aleluia. E no sentido espiritual, Deus quer falar conosco. Mas Deus quer que nós damos ouvidos à sua voz. Como disse Samuel, fala a Deus, que teu servo ouve. Aleluia. E se nós lermos o que está aqui em Deuteronômio, no capítulo 18, do versículo 18 ao 22. Eu até coloquei ali que convém ler, porque Deus fala aqui a necessidade de darmos ouvido aos profetas, mas aos profetas verdadeiros. Deuteronômio 18 a 22 diz, e eis que lhes suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar, e em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta,
não tenhas temor dele. Portanto, a um profeta desse, não precisa ouvir. Mas quando Deus fala, dai ouvido. Por isso eu coloquei, se nós olharmos para as 7 cartas da Ásia Menor, em Apocalipse, em todas elas, o último versículo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Em outras palavras, por que temos que ouvir? Para cumprir com a palavra. Não sejas ouvinte esquecido, mas cumpridor e fazedor da obra. Aleluia. Bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra e a cumprem. Aleluia. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Portanto, que Deus nos ajude, que nós possamos dar ouvido à voz de Deus, saber quando Ele fala, e nós temos que cumprir com a sua palavra. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Glória a Deus. Então, continuando, agora nasce o terceiro filho de Leia. No versículo 34, aqui de Gênesis 29, nós vemos então o nascimento do terceiro filho de Leia. E ali, Leia, o que ela diz? Concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Aleluia. Então eu acho que agora ele não vai demonstrar essa diferença. Vou amar mais Raquel do que Leia, porque Raquel não consegue conceber. Mas eu agora estou dando o terceiro filho. Agora sim, o meu marido vai, como querendo dizer, vai ficar só para mim. Ele vem junto de mim, vem comigo. E aí deu o nome, o terceiro filho de Leia, Levi, que quer dizer junto, unido, associado, chegado, estar presente. Aleluia. E Levi, dessa tribo, são os levitas, né? Que é muito mencionado. E nós vemos que em Lucas 11:17 fala algo a respeito. Que devemos permanecer unidos. Porque Jesus ali em Lucas fala que um reino dividido não permanece. Então, o reino tem que ser unido, estar junto, aleluia, para poder obtermos a vitória completa. E o próprio Senhor Jesus, Ele, na sua oração sacerdotal, Ele fez a oração, capítulo 17, a partir do versículo 21, que ele diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Aleluia. A oração de Jesus, quando ele diz: não oro só
por estes. O versículo 20 diz: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra onde crer em mim. E nós estávamos distante há 2000 anos. Jesus já orou por nós. Olha, lá em Criciúma vai ter um grupo que vai te aceitar, vai reconhecer que eu sou o Salvador, que tu mandaste para este mundo. Eles vão crer em mim. Aleluia. E Ele já orou por nós, para que nós fôssemos um em Cristo. Aleluia. Ser um em Cristo, estar unido. Diz o Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E para ser um em Cristo, então Jesus disse o seguinte, Mateus 12:30, ele diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, vamos fazer a pergunta: como é que eu estou? Eu estou unido com Cristo, unido com os irmãos, estamos juntos, estamos fazendo a obra com um só alvo, um só pensamento, porque quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Que não sejamos alguém para espalhar, para enfraquecer, mas vamos ajuntar, vamos unir, vamos juntar as forças. Aleluia. Devemos permanecer unidos, pois um reino dividido não permanece. Aleluia. Coloquei aqui, no dia de Pentecoste, estavam todos juntos, estavam reunidos. Jesus mandou ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E aí surge, assim, uma ideia, um questionamento. Mas, até nessa data, nessa época, quando Jesus foi assunto ao céu, já havia em torno de uns 500 discípulos. Mas, que receberam o batismo com o Espírito Santo, foram 120. Então, o que alguém dá a ideia, nem todos permaneceram ali. Porque a ordem era permanecer até que eles recebessem. Alguém sugere, bom, talvez no primeiro dia todo mundo estava lá. Passa o primeiro dia. Alguém já bateu saudade da casa, da comida, mais disso, mais daquilo. E, não, eu vou para casa. Passa o segundo dia, talvez mais alguns desistem. Passa o terceiro dia e, quem sabe, o número vai diminuindo. Até o 10º dia, então, todos que estavam unidos e reunidos ali, todos foram cheios do Espírito Santo. Talvez que não seja bem assim, mas alguém pode dar uma ideia. Então, os que estavam reunidos, estavam unidos. E foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Sede unânimes entre vós, disse Paulo em Romanos 12:16. Aleluia. Mas, continuando aqui, nós vemos então que Leia concebeu novamente. E ela, então, lhe dá para Jacó o 4º filho. Aqui no capítulo de Gênesis 29, nós vemos, então, quando nasce o 4º filho, versículo 35, Gênesis 29 diz:
E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de ter filhos. Aleluia. Meus irmãos, Judá quer dizer louvor. Aí vamos analisar lá Elias trabalhando. Coloca a primeira pedra. Filho de Deus. Coloca a segunda. E vai agradecendo a Deus. Vem o terceiro filho. E terceira pedra. E ele vai se unindo cada vez mais ao Senhor. E vem agora a quarta pedra. Uma pedra importante. Aleluia. Eu faço ideia. Não sei como é que foi o altar. Mas na minha ideia, eu penso que ele colocou de 4 em 4. Então, ao completar a quarta pedra, fez a base. Foi formado a base. Depois mais 4, talvez. Uma ideia que eu faço. Judá. Então, o filho de Leia, e Elias louva ao Senhor. Oh, graças a Deus. Deu para fazer a base. Vamos continuar. Aleluia. Daqui a pouco vou terminar esse altar, porque o altar estava derrubado, estava caído. E para que Deus responda a nosso sacrifício, devemos ter um altar arrumado. Aleluia. Um altar bem construído. Graças a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Nós vemos que o nome Judá, quarto filho dessa tribo, dali também surge na descendência de Jesus Cristo. Vem dessa linhagem de Judá. Veja lá em Lucas, no capítulo 3, versículo 30, 34, nós vamos ler aqui. Lucas 3, 30, 34 diz o seguinte: e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, Jonã a Eliaquim, Eliaquim a Meleá, Meleá a Mená, Mená de Metatá, e Metatá de Natã, Natã de Davi de Jessé, de Jessé de Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Nação de Aminadab, Aminadab de Adimim, de Arnim, e Arni de Escrom a Perez, e Perez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Naor. Então aqui está a genealogia de Jesus, que começa até chegar nessa genealogia, e Lucas vai citando aqui até Adão. Mas aqui, só nesses versículos, só para ler, está incluído, então, Judá, que então é um filho de Jacó. Está ali Judá na linhagem de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Judá é motivo de louvar ao Senhor, que estamos nesta linhagem, a linhagem do Salvador. Aleluia. Eu coloquei aqui, só louva quem está agradecido.
Quem está agradecido, louva a Deus. Por isso que o crente, ele tem motivo para louvar ao Senhor, porque ele foi incluído na linhagem do Salvador Jesus Cristo. Eu sou da linhagem da promessa. Aleluia. A linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. E desta linhagem veio também Jesus Cristo. E eu e tu fomos incluídos na linhagem espiritual dessa promessa. Todos os que são da fé são herdeiros com Isaque. Aleluia. Que bom que nós fazemos parte desta linhagem. Aleluia. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia. Meus irmãos, se nós fôssemos olhar os salmos estão recheados de versículos que fala de louvar a Deus. Nós somos convidados para prestar o nosso louvor, nossa honra, nossa glória ao Senhor. São alguns versículos que eu marquei aqui. Louvai ao Senhor. 103, o versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Aleluia. Depois no Salmo 105, louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Aleluia. No Salmo 148, para só ganharmos tempo, mas inúmeros salmos fala que nós somos convidados para louvar ao Senhor. Salmo 148, 1 diz: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Se continua aqui lendo, veja que são vários versículos, continua dizendo, sempre dizendo: louvai, 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 louvai todos os seus anjos, louvai os seus exércitos, e assim vai indo. Louvai, louvai. Quem está agradecido, louva. E no Salmo 150, para finalizar, vamos ler: louvai ao Senhor, louvai ao Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a tufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flauta, louvai-o com símbolos sonoras, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E aí encerra o salmo dizendo: louvai ao Senhor. É a última frase dos 150 salmos que estão registrados. Finaliza dizendo: louvai ao Senhor. Aleluia. A igreja primitiva louvava a Deus constantemente. Aí coloquei aquele que muitas vezes já foi falado, aquele homem que louvava a Deus em todos os cultos, cada culto, e ele estava ali sempre louvando, e até inquietava os que estavam do lado. E aí, até que perguntaram para ele, qual era o motivo? Diz, mas eu, tantos pecados que eu tinha, e eu estava destinado à condenação, mas quando leram que os meus pecados foram lançados no fundo do mar, e outro dia eu pude ler que o mar tem uma região de mais de 12 quilômetros de fundura, ninguém vai tirar meus pecados de lá, pois foram lá no fundo do mar, não vem mais à tona.
Então eu tenho motivo para louvar, pois ele não sossegava nunca. Aí quem queria fazer acalmar ele também ficava quieto, pois ele também, os seus pecados foram lançados no fundo do mar. Agradeça a Deus que você também é um deles. Os teus pecados não vêm mais à tona. Aí Jesus perdoou e lançou no fundo do mar. Com isso quer dizer, olha, não serão mais lembrados. Você não é mais a mesma pessoa. Nasceu de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você tem uma nova vida em Cristo. Da vida velha que você teve, não precisa prestar mais conta. Tu vai prestar conta dessa nova vida, desde o dia que você nasceu de novo. Aí você vai prestar conta. Aleluia. Que bom que nós nascemos de novo e as coisas velhas passaram e agora temos uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé, agradecer a Deus e só louvar ao Senhor agora. Todos somos convidados para louvar. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Agradecer por Ele perdoar os nossos pecados, por nós nascermos de novo, e que nós fomos escolhidos por Ele, e que somos da geração que vai herdar os céus. Nós vamos herdar com Jesus Cristo. Ele é o Filho, e o Pai já deu tudo para Ele. E nós também com Ele vamos herdar tudo. Graças a Deus, que Deus ajude, que Deus abençoe. Pastor Josimar, orando, e todos nós agradecendo a Deus. Pode ser, querida igreja. Quantos querem agradecer a Deus pela vida, pelo perdão de pecado? Se você puder segurar a tua mão para cima, segure e ore a Deus comigo. Bondoso Deus, em tua presença cuja aqui estamos, aqui no santuário, de uma forma saudável, prática, lúcida, ouvimos a tua palavra, a nossa alma se alegrou em ti, e agora nesse momento nós queremos dizer muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pela mudança de vida. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto tens feito na minha vida. O salmista diz nas suas palavras que daremos nós a ti nesta noite, pelos benefícios em que tu tens feito na minha vida. Oh, aleluia, pelos livramentos, pela família, pelo ministério, pela saúde, pelo fôlego de vida, pelas vitórias alcançadas, pelos livramentos que temos visto, fora aquele que nem visto temos. Muito obrigado, a minha alma se deleita em ti, o meu espírito se regozija na tua presença. Ó Deus, que esta noite haja nos nossos lábios, uma profunda palavra de gratidão, um sorriso, uma mão levantada, um gesto de gratidão, dizendo na tua casa, muito obrigado pela salvação, muito obrigado pela tua presença, pelo batismo com o Espírito Santo. Amananto ibaguei manai, te esforça nesta noite, ó minha querida irmã, meu querido irmão, e procura glorificar a Deus. Esquece todas as coisas, mas agradece ao Senhor Jesus por essa tão grande salvação e pela herança que nos espera, um céu de glória em Cristo Jesus. Amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Cada crente, Criciúma, se Deus é por nós, aleluia, que Deus abençoe. Vamos para casa louvando Jesus.